conheço Bíblia, pastor, eu não sei muito. Então o mínimo que você pode fazer é trazer seu pequenino à igreja. Já de antemão, já cumprimento a igreja, né? Primeira vez que eu estou falando aqui nessa noite, e que possamos juntos aqui crescer. Sem mais delongas, abra a Bíblia no livro de Gênesis. Vai lá para o início da Bíblia, está facinho, né? Facinho de abrir. Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o 8. Uma história conhecida, mas não tão pregada. Você talvez não escute tantas pregações com essa pegada, com essa temática que nós vamos trazer aqui nessa noite. Então eu queria que você abrisse aí com atenção. Nesse tempinho que nós vamos passar agora, eu queria que você se concentrasse, independe do que está acontecendo, eu queria que você se concentrasse na palavra. Pegue a Bíblia que você tem, seja ela no celular ou seja de papel. É importante você trazer Bíblia. Eu queria que você começasse a trazer a sua Bíblia, de preferência de papel, mas traga para você aprender a manusear, rabiscar e a fazer as anotações. Vamos lá, Gênesis capítulo 4, do verso 1 até o 8. O texto diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor eu tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. E passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Presta atenção. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Aonde eu estou? Que verso eu estou? Boa, para ver se vocês estão espertos. Se bem que eu me perdi na leitura aqui, mas é para ver se vocês estão espertos. Verso 6. O Senhor, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Verso 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Grifa isso que é importante. Nós vamos voltar nesse ponto já depois. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha que interessante isso. Vamos ler no verso 7 novamente. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Presta atenção, que interessante isso. Verso 8. Disse porém Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Até aqui a leitura do texto que nós lemos, o texto base. Esse vai ser o texto que nós vamos nos direcionar nessa noite. Você pode deixar bem marcado aí, aberto em Gênesis. Nós vamos usar alguns outros textos, mas nós vamos nos debruçar sobre esse texto de Gênesis capítulo 4. E nós vamos tratar algo nessa noite sobre um tema importantíssimo, um tema que pode ser libertador para você, um tema que talvez você chegou aqui com toneladas sobre os seus ombros. O tema dessa pregação, dessa noite que nós vamos bater um papo, chama-se recomeços.
recomeços, recomeçar. E nós vamos falar muito a respeito disso nessa noite. Eu quero iniciar esse bate-papo com vocês falando sobre a Bíblia em si. A Bíblia é um livro, irmãos, que mostra várias histórias de recomeços. Quando nós falamos de recomeços, a Bíblia, do seu início ali, de Gênesis até Apocalipse, nós conseguimos pensar, retirar e ver histórias que falam sobre recomeços. A todo momento nós vemos oportunidades de escrever um novo caminho. Quer ver um exemplo? Que está em João 14,6. Quem é bom de Bíblia que está lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual que é o pano de fundo ou por trás dessa história? Olha, então existe um recomeço para você. Se você está em um caminho errado, eu sou o caminho. Se você está vivendo uma mentira, eu sou a verdade. Entende isso que nós estamos falando? Então a Bíblia a todo momento fala a respeito de recomeços, de uma nova história, de oportunidades serem escritas. Quem é que não gostaria de poder reescrever a sua história? Algo que você esteja vivendo hoje, talvez consequências de que você esteja vivendo hoje, coisas que foi plantado lá atrás, talvez hoje são consequências que você está colhendo. E numa reflexão de vida que você tem que fazer, nós temos que fazer, você faz assim: poxa, se eu tivesse uma oportunidade lá atrás, eu faria diferente. Então essa dinâmica da Bíblia, de recomeçar, de uma nova história, de oportunidades, é explícito, é claro na Bíblia. Por exemplo, nós vemos isso muito claro na vida de Moisés. Moisés, que de assassino, ele se torna um libertador. Vocês sabiam que Moisés foi um assassino? Vocês sabiam disso, igreja? Então, de um assassino, ele se torna um libertador. Recomeço, uma nova história. Recomeçar é possível. Nós vemos isso na vida de Paulo, que de um perseguidor da igreja, perseguia a igreja, pegava os cristãos, matava os cristãos ou levava para serem mortos. Ele ia com autorizações de Roma para fazer isso. Então, de um perseguidor da igreja, ele passa a ser pregador das boas novas e plantador de igrejas. Vocês sabiam disso? E Paulo viaja ali à Ásia Menor e começa a plantar igrejas, treinar pessoas, capacitar pessoas. Então ele ia com uma comitiva e capacitava pessoas e plantava uma igreja. De repente ele enviava uma carta: como é que vocês estão? O que está acontecendo? E ele discipulava essa igreja. Então, de um perseguidor para pregador e plantador de igrejas. Nova história, recomeço. Nós vemos isso na vida de Davi, de um adúltero, de um assassino, para um homem segundo o coração de Deus. Isso está em Atos capítulo 13, verso 22. Então, de um adúltero, de um homem que planejou a morte de um homem que era casado, de um assassino, de um cara que matou pessoas, um guerreiro e um monte de falhas. Desse homem, ele é conhecido como homem segundo um coração de Deus. E Jesus é chamado de filho de Davi. Olha que poderoso isso. Nós vemos isso na vida de Pedro, de um cara explosivo para um dos homens mais importantes, chamados de apóstolo. Nós vemos isso na vida da prostituta Raabe, nós vemos isso na vida de Abraão, dos irmãos de José, do filho pródigo e de tantos outros que tiveram a oportunidade de recomeçar. Nós vemos isso na sua vida, meu irmão, na sua vida, na minha vida. É uma oportunidade de recomeçar. Uma oportunidade de recomeçar. A vida cristã, irmãos, é uma caminhada constante de recomeços. Recomeços, você precisa compreender isso e não se acostumar com o pecado, e não se habituar. Não, pecado, vamos tomar um café da manhã juntos, vamos almoçar juntos. E você, quando você passa a se habituar a viver com o pecado, você perde a noção da sensibilidade do Espírito Santo. Então as coisas sobrenaturais não são mais para você. E você começa a viver então com o seu coração cheio das coisas carnais.
Então você perde a noção, por exemplo, do recomeço. A vida cristã, irmãos, é uma vida constante de recomeços. Então, por exemplo, hoje eu sou melhor que ontem e pior que amanhã, porque é um novo recomeço amanhã. É um novo recomeço amanhã, é um novo recomeço. Diariamente é isso. Você se deitou hoje, glórias ao Senhor, e um novo dia vai começar e recomeçar na sua vida. E você talvez vai falhar, algumas coisas vão acontecer no seu dia a dia, escolhas que vão ter que acontecer, e você tem que recomeçar a todo momento. Você falhou? Você tem falhado? Você está nesse momento agora falhando? É tempo de recomeçar, é isso que nós estamos falando. E como será que é essa dinâmica de Deus conosco? Como que é essa dinâmica dos recomeços de Deus para conosco? O que nós podemos fazer com aquilo que Deus coloca diante de nós, irmãos? Isso que eu estou falando nessa noite chama-se recomeço. O que nós fazemos então com o recomeço? Se Deus coloca isso diante de nós, o que nós fazemos? O que nós temos que fazer com essa nova oportunidade? Esse texto que nós lemos de Gênesis capítulo 4 mostra um momento claro sobre essa oportunidade, sobre recomeçar. Vocês conseguiram enxergar isso no texto de Gênesis? Se vocês não conseguiram, nós vamos nos debruçar sobre esse texto já. Então, nesse texto de Gênesis 4, nós encontramos claramente essa oportunidade de recomeçar, de andar por um outro caminho, de refazer aquilo que estava errado. Nesse texto que nós lemos, nós encontramos em Gênesis 4 a história da primeira família na terra. A primeira família na terra. E nós encontramos ali algumas coisas que nós encontramos claramente nos dias de hoje. Nós encontramos o orgulho nessa primeira família. Nós encontramos o ego nessa primeira família. Nós encontramos a vaidade nessa primeira família. Nós encontramos a inveja nessa primeira família. E essa palavra inveja, nós vamos voltar já nela. Já instalada no coração do ser humano, nas primeiras pessoas da terra. E nós temos que ter essa noção, pastor, mas por quê? Se era a primeira família, os primeiros jovens, crianças, bebês, homens andando na terra, por que eles tinham esse coração? O ego, a vaidade, a inveja de um irmão para com o outro, e o que o outro fez, eu fiquei com inveja dele. Por que se eles eram um princípio ali, pastor? Bom, nós temos que ter uma noção cronológica do que estava acontecendo. Essa primeira família, ela é estabelecida após Gênesis 3. A queda acontece em Gênesis 3, igreja. Ou seja, então a partir de Gênesis 3, de uma mudança então que aconteceu em Gênesis 3, há um lapso, há um buraco, há uma queda, há uma separação, há uma nudez. Lembra que eu falei ontem sobre a nudez do culto de ontem? Há uma nudez, há uma vergonha, há um coração manchado, há um DNA pecaminoso inerente agora no ser humano. A Bíblia diz no Novo Testamento que a partir do primeiro Adão, então, que nós temos essa tendência pecaminosa, mas graças a Deus, a partir do segundo Adão, Jesus, nós somos salvos e libertos. Então nós encontramos um jovem que de alguma forma ele não agradou a Deus, e esse jovem é Caim. A Bíblia não fala por que Deus não se agradou de Caim. Ela não é clara com palavras explicitamente assim, sabe? Puxa, Caim, Deus não se agradou de Caim por conta disso. Não, a Bíblia não diz. Quando nós vamos lendo, o que substende aqui é que pela inveja de Caim, porque a oferta primeira trazida ali para Abel, talvez gerou uma inveja em Caim, ou seja, um coração ali que estava fechado, machucado e cheio de problemas. E quando Deus olha um ao outro, Caim e Abel, a Bíblia sim é bem clara em falar: primeiro eu aceitei Abel e a sua oferta, eu não aceitei Caim e a sua oferta. Ou seja, talvez essa situação dele, provavelmente foi isso, a Bíblia não fala, mas isso é interessante nós olharmos, pois nós temos esse princípio então estabelecido,
que Deus olha primeiro o ofertante e depois a sua oferta. Amém, igreja? Deus olha primeiro o ofertante e depois a sua oferta. Agora, por que será que Deus rejeitou Caim, né? A oferta de Caim? Por que será? É interessante que Deus sabia o motivo e Caim também sabia o motivo dessa rejeição. E aí, irmãos, porém, é nesse momento da história que até o verso 6, quando nós lemos essa história do texto de Gênesis 4, até o verso 6, Caim não era um assassino. Veja a leitura do texto, Gênesis 4, começa lendo o verso 1, 2, 3, 4, até ali, Caim não era um assassino, ele não tinha uma marca terrível ali nele, de um pecado profundo, não, ele não era o assassino ainda do seu irmão. Mas é interessante ver que antes dele se tornar um assassino, Deus havia o rejeitado. Simplesmente Deus não o aceitou. E aí é aqui que eu quero chegar em alguns pontos e te fazer pensar sobre o tema dessa pregação, que é recomeçar. Recomeços, irmãos. Recomeço. E eu queria te fazer algumas perguntas. Eu queria fazer a você algumas perguntas. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos onde você está. Seus olhos. Se preocupe com quem está do seu lado. Não. Feche seus olhos apenas. Eu quero te fazer umas perguntas agora e te fazer você refletir na sua vida. Não é na do seu marido, no seu vizinho, não, é em você. Como está a sua vida nesse momento que você está agora? Como que está a sua vida? Você acha que precisa recomeçar? Em alguma área? Então Deus vai tratar com você nessa noite, e o Espírito Santo vai te conduzir a refletir, a quebrantar o seu coração e aceitar todos os convites, a proposta que o Senhor vai tratar em você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Então eu quero fazer alguns pontos de reflexão. Vem comigo agora então. Eu quero te fazer pensar em algumas coisas. E a primeira reflexão que eu quero fazer com você é o seguinte, fica comigo, tá? Presta atenção. O recomeço, irmãos, ele independe do que você fez, mas sim ao que Ele fez. Ficou claro? Claro ou confuso? Vamos lá. Esse recomeço, ele independe do que você fez, mas depende tão exclusivamente o que Ele fez. Imagine a seguinte situação, eu vou te ajudar a clarear, talvez você ficou confuso aí. Imagine a seguinte situação: você tem uma prova, uma avaliação para estar fazendo, e é a última avaliação do ano, a última prova da escola, da faculdade. Quem estudava aí vai lembrar o quão difícil é. Está tudo no vermelho lá, e você precisava tirar 7 nessa nota, essa prova. Sua nota precisava ser 7. E você, ao fazer essa prova, se você não fizesse, se você não atingisse a nota 7, você iria reprovar de ano, iria perder um ano. E aí você foi lá, fez a prova, e aí ao invés de tirar 7, você tira a nota 4. E o professor chega em você e diz o seguinte: essa era a sua última chance, e você foi reprovado, você perdeu o ano. Terrível, sim ou não? Quem que já perdeu um ano, cara, por estudar? Já perdeu? Não é terrível? Fala, eu estou para trás, fiquei para trás. A galera está avançando, eu fiquei para trás. Agora, pense num outro cenário. Vem comigo num outro cenário. O mesmo professor chega e diz, presta atenção, o mesmo professor chega e ele diz o seguinte: sua nota deveria ser 7, mas você tirou 4. Mas eu vou te dar uma outra chance. Você vai fazer a mesma prova, com as mesmas questões e o mesmo tempo. Bora lá então? Bora fazer? Sabe, igreja,
Esse é o propósito que eu estou querendo mostrar aqui, que nós vamos olhar para o texto. Esse recomeço independe do que você fez, a sua história. Como você chegou aqui? Arrebentado? Você chegou, você é um drogado, você é um mentiroso, você é um adulto, sei lá que você, como que você está aqui? A sua situação espiritual, a sua mente, como você está aqui? Você está arrebentado? Então vamos lá, o recomeço independe do que você fez. O que te trouxe aqui independe, porque não depende de você, mas do que ele fez. Então esse mérito, nossa, eu vou fazer a prova novamente, o mérito não é seu, o mérito é do professor, que te deu a oportunidade de fazer uma nova prova. Compreende o que eu estou querendo propor, igreja? O mérito não é seu, mas sim da bondade e da misericórdia do professor, e é exatamente o que isso acontece no texto que nós lemos, de Gênesis capítulo 4, vem comigo em Gênesis 4, e nós vamos nos debruçar sobre esse texto, o verso 4 até o 7, olha só o que o texto diz, do verso 4 até o 7, Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Verso 6, o Senhor disse a Caim: por que você está tão furioso? Por que se transformou o seu rosto? Verso 7, há uma nova oportunidade, uma nova chance, a prova sendo dada mais novamente. Se você fizer o bem, não será aceito, Caim. Gente, presta atenção, Deus está num bate-papo ali com Caim, dizendo assim: Caim, eu sei do seu coração, eu sei que você é invejoso, eu estou vendo que você está com inveja do seu irmão, eu sei que as coisas no seu coração são mais profundas, são diferentes, o caminho que você está, Caim, não é bom, mas vamos lá, Caim, se você não fizer o bem, você não será aceito, o caminho não pode ser diferente, ou seja, você pode recomeçar, Caim, você pode recomeçar. Então por que você está com o seu rosto enfurecido? Porque você está com raiva, porque você está desejando o mal do seu irmão, e eu estou vendo profundamente no seu coração, e aí você começa a encaixar a sua vida na história que nós estamos falando, porque você está assim, a sua vida, como você chegou, e aí Deus trata com você, meu irmão. Será que você não pode ser aceito? E a resposta é lógico que sim. É uma pergunta que já dá a resposta, lógico que sim, porque a pergunta ele responde, o próprio Deus responde. Mas se você não fizer isso, Caim, presta atenção na sua história, cara. A palavra está falando com você e conosco e com a igreja. É possível recomeçar. Então Deus está falando assim, ó, é possível recomeçar a sua vida, a sua história. Se você fizer andar nos caminhos, se você entender, você quer a mim, você compreende isso, você é aceito, meu amigo. Independe do que você fez. Pastor, mas eu cheguei tão... Independe, porque é a respeito de mim, sou eu que estou te aceitando como você chegou. Agora se você não quiser, tem a parte B, mas se você não fizer, se você não aceitar, se você não quer, se você não compreende a graça, se você rejeita essa graça, é uma escolha sua. Então o pecado bate à sua porta, e sabe o que ele faz? Ele deseja conquistar você, ele quer te dominar e matar você. Sabe, igreja, talvez você está aqui sentado e dizendo para você mesmo fazendo uma reflexão agora, conforme nós estamos conversando: pastor, a minha vida não tem mais jeito. Sabe, eu traí a minha esposa, pastor, já era. Cara, deixa eu falar para você, recomece. Pastor, eu sou um mentiroso, de mão cheia. Existe uma proposta sendo colocada na mesa nessa noite: recomece. Pastor, eu não tenho amor, eu sou um coração fechado, duro, sabe, eu quero dinheiro, eu amo dinheiro. Proposta sendo colocada na mesa: recomece. Pastor, eu sou um viciado, eu queimo uma pedra, é bebida, eu fumo, sei lá, eu estou viciado, sabe, eu não consigo me desprender, seja do vício que for, recomece. Pastor, eu tenho falhas e tendências perigosíssimas, recomece. Pastor, eu roubei algumas pessoas no meu passado, recomece, cara. Pastor, eu enganei, recomece. Talvez você quebrou no passado, quebrou financeiramente, e hoje tudo para você acha que é mais difícil. Eu tive empresas no passado, pastor, a minha vida no passado era assim, assado, mas agora eu quero falar para você: recomece.
Recomece. Ei, deixa eu te falar, igreja. Existe uma oportunidade sendo aberta e uma carta branca, sem nada escrito, sendo colocada na mesa para que uma nova história seja escrita. Uma nova história. E aí a pergunta que eu falo e faço para vocês é: você aceita, cara? Você aceita, igreja, essa carta, essa nova história, esse recomeço? É sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso que a graça fala. É sobre isso, sobre o que o Evangelho fala, sobre a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo na cruz é essa: eu estou aqui e vocês podem recomeçar. A partir de mim vocês são novas criaturas. Então vocês andarão em novos caminhos, vocês pensarão com a minha mente, vocês farão coisas e prodígios poderosos, porque vocês vão estar em mim. Então é nova história, é um novo caminho, é recomeçar. É a música que nós cantamos no final: eu quero queimar de novo, eu quero chorar de novo. Talvez você fez isso no passado e olha, ficou para trás, sabe? Então é um tempo de recomeço, igreja. É um tempo de recomeço, porque isso me leva para o ponto 2 da pregação. Me leva para o ponto 2. E essa reflexão número 2 que eu quero fazer com vocês é o seguinte: escolha para quem você abrirá, para quem você vai abrir a porta deste recomeço. Cabe agora a você está sendo exposto ao recomeço. É possível, pastor, eu sei, eu cheguei aqui arrebentado, pastor, ninguém sabe como eu sou. Então tá, vamos lá, diante do Senhor, dos olhos do Senhor que paira sobre a terra, Ele te conhece. Então basta recomeçar, a proposta está sendo feita. Agora vamos lá, escolha para quem você abrirá a porta deste recomeço. Escolha para quem você vai abrir a porta do coração. Provérbios 4:23, eu li ele ontem. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se você não guarda, seu coração está no dinheiro, você vai viver por dinheiro. Seu coração está na pornografia, pornografia. Seu coração está aqui, é aqui que vai estar. Se o seu coração está nos céus, é nos céus que ele vai estar, cara. É nos céus que ele vai estar. Então qual que é o seu papel? Guarde o coração, porque dele depende toda a vida. E este ponto é importantíssimo. Esse ponto 2, irmãos, é importantíssimo, pois ele vai definir todos os próximos passos para este recomeço que nós temos que ter. Esse ponto 2 define os próximos passos que nós vamos ter para esse recomeço. Veja a Bíblia, ela diz que nós temos que guardar o coração. Agora olha que interessante o texto base de Gênesis que nós lemos, Gênesis 4:6, vamos lá, Gênesis 4:6. 4:6 diz o seguinte, eu estou falando, escolha para quem você abrirá a porta do recomeço. Presta atenção nesse ponto, vem comigo em Gênesis 4:6 e olha o que o texto diz. Diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Presta atenção agora. Mas se não o fizer, presta atenção, saiba que o pecado o ameaça aonde? Toque, 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 filhão. E ele deseja conquistar você. Quem que está batendo na porta aqui nesse texto? Quem? Vamos lá, igreja. Quem que está? O pecado. O pecado está batendo a porta, ele está ameaçando, está ali, Junta isso com Provérbios 4:23. Pensa nessa história que eu estou trazendo sobre recomeços. E no ponto 2, escolha para quem você abrirá a porta deste recomeço. Agora vem comigo em Apocalipse. Apocalipse 3:20. Nós estamos no começo. Joga tudo para o final da sua Bíblia aí. Vai lá para Apocalipse 3:20. Diz assim o texto: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Quem que está batendo na porta aqui? Quem? Jesus, cara. Compreendeu a ideia? Qual que é o ponto 2 que nós estamos tratando aqui? Qual que é o ponto 2? Projeta o ponto 2 aí, Lucas. Qual que é o ponto 2? Ponto 2 que nós estamos falando?
Escolha para quem você abrirá a porta deste recomeço. Sabe, igreja, enquanto lá em Gênesis o pecado bate a porta, em Apocalipse, Jesus é quem está lá esperando a ser recebido, Jesus que está lá. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual porta você está decidindo abrir? A do pecado ou a de Cristo? O interessante é que existe um recomeço a ser proposto, uma nova história a ser escrita, e essa história depende da porta que você deseja abrir. Deus estava diante de Caim falando: Caim, tem uma proposta para você. Eu sou a graça, eu sei o seu coração o jeito que é, eu sei que você é assim. É a mesma coisa para nós. Você acha mesmo que você é um chuchuzinho de Jesus? Você acha mesmo? Você acha mesmo que você é cheirosinho do céu? Você acha mesmo? Você acha mesmo, igreja? Nós somos terríveis, terríveis. Dá poder para o ser humano, dá um poder, coloca você aí de gerentão da sua empresa. O que você vai fazer? Você vai pisar num monte de gente, vai pisar. Dá poder ministerial para você ver para um monte de gente, pisa. Começa, veja isso. Você não é boa pinta não, é o que Jesus está falando. Caim, está falando o nome nosso, é seu, meu, ó. Eu sei o jeito que você é, eu sei, mas vamos lá, eu estou fazendo uma proposta para você. Então se você conhece, você quer a mim, a graça derramada. Ai, mas eu sou assim, então é você, mas independe do que você faz, porque é o que eu fiz, é o que Jesus está falando. Então o que cabe a você? Abra a porta, você é uma escolha sua. Quer abrir a porta do pecado, ou você quer abrir a porta da graça? Quanto custa isso? Nada, porque é Ele que pagou. Sabe, igreja, essa é uma decisão nossa. A graça oferece o poder deste recomeço, e cabe a cada um de nós abraçá-lo ou não. Abraçá-lo ou não. Então tira esse peso e compreenda o que Jesus fez por você. E o que ele faz? Vai e não peque mais. É isso que ele fala para nós. Vai, olhe para frente. É a continuação de Provérbios 23 que nós lemos. Provérbios 4 que nós lemos. É a continuação. Pensa nessa história de Caim que nós estamos. Imagina a seguinte situação, igreja. Eu vou usar um exemplo aqui de pastor. Vamos lá. Imagina a seguinte situação: 2 pastores, um mais velho e um mais novo. Vai pensando isso na história de Caim e Abel. E aí o mais velho está passando por momentos difíceis ministerial, as coisas não estão legal, está difícil o coração dele, a vida, a família, as coisas estão ruins. E o pastor mais novo está de vento em polpa, vivendo, sabe, ali com o Senhor, vendo os milagres, vivendo pelo Espírito, E aí, ao invés do pastor mais velho, por exemplo, eles se conhecem, ao invés dele se sentar numa mesa e conversar: olha, me aconselha aí, o que você está fazendo? Pastoreia a minha vida, me discipula, me discipline, me oriente, porque talvez o que eu estou fazendo não é correto. Então imagina esses pastores, eles vão sair, o pastor mais velho chama o mais novo: vamos dar uma volta, e eles vão para o campo, e ao chegar nesse campo, ao invés de fazer sentar nessa mesa e conversar, o pastor mais velho vai e mata o mais novo. Isso que aconteceu na história de Caim e Abel, essa questão aconteceu. E aí diante disso, sabe o que nós começamos a fazer, igreja? Sabe o que nós começamos a fazer? Nós começamos a nos questionar e a questionar Deus. Sabe o que a gente faz? Eu tenho certeza que você já fez isso. Será que Deus cuida de mim como cuida do meu vizinho mesmo? Pô, eu vejo meu vizinho, carro novo, cara. Pô, viajando, postando foto. A minha amiga trabalha comigo, só sorriso, e parece que nada acontece, uma nuvem negra sobre mim, as coisas não andam para mim. Você começa a se questionar. Poxa, parece que tem pessoas na igreja que são mais felizes, mais prósperas que eu. Será que eu consigo viver mesmo diante de tudo que eu fiz até agora? Será que eu consigo? Será que é possível recomeçar? Veja, igreja, presta atenção no que eu estou propondo para vocês. Deus nos dá recomeços em forma de condições. Vem comigo na história eu vou dar um salto dessa história de Gênesis. Vem comigo em Êxodo 16, verso 4. Olha a história. O que eu estou propondo aqui é que Deus está dando condições. Caim, tem uma condição para você, Caim. Tem uma condição para você fazer.
E essa condição para você agora, Caim, é uma escolha. E aí olha para a sua vida e veja o que Deus está propondo de condições para você. Então o que eu estou falando aqui é, Deus nos dá recomeços em forma de condições, igreja. Por exemplo, na história de Êxodo 16:4, olha essa história que interessante, ó, diz assim: disse porém o Senhor a Moisés, só para vocês entenderem o contexto aqui, eles tinham acabado de sair do Egito, eles estavam passando dificuldades ali, água, e eles tinham acabado de beber, tinha aquela fonte de águas amargosas, Deus tinha feito jorrar a água, e eles estavam ali com um coração duro, sabe, o povo hebreu ali, coração duro, reclamando de tudo, reclamando de comida. Aí chega nesse contexto aqui, não tem comida, não tem água, pô Moisés, devia deixar nós lá no Egito, nós íamos morrer lá, mas pelo menos a gente estava feliz lá. Aí vem nesse contexto, sacou? Vem comigo agora, Êxodo 16:4, diz assim: disse porém o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. Gente, pega atenção, eu vou fazer chover pão do céu. Vai imaginando a cena, você está lá assim, Moisés chega, ó, Deus vai fazer chover pão do céu, hein? Imagina você com fome, num lugar de deserto, o que você ia imaginar? O que você ia imaginar? Pão do céu, né? O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Presta atenção, Deus nos dá recomeços em forma de condições. Era um recomeço, sai do Egito, da escravidão, de alho poró e pepino, chibatada, trabalho duro. Eu sou Deus de vocês, eu separei lá atrás em Abraão, eu chamei vocês, mas vocês são um povo de coração duro, então vocês precisam recomeçar com algumas condições. E olha o que o texto diz então: nós estamos com fome e tal, então vamos lá, vai cair pão do céu. Pão do céu. O que você ia imaginar? Se Moisés chegasse assim, imagina aqui o arraial dos hebreus, todo mundo com fome, Moisés chega aqui e fala: pessoal, calme-se, vai vir pão do céu, Deus falou comigo e vai sair pão do céu. O que vocês iam pensar, pessoal? O que vocês iam imaginar que era? Que era o quê? Vocês iam imaginar que era o quê? Se Moisés falasse que era pão do céu, vocês achavam que era um frango assado? O que vocês iam achar, igreja? Que era o quê? Que era um pão, poxa vida, o texto está falando. Vem comigo no verso 11, do capítulo 16 de Êxodo. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão, e assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes, e o povo estava reclamando, que cobriam o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, presta atenção, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Que é isso? É daqui que vem a palavra maná. A palavra hebraica que é a palavra má. Então, se vocês perguntassem que nós estávamos conversando hebraico, aí se você falasse, eu fizesse uma pergunta, você ia falar o quê? Você ia falar má. E eles chegaram aqui, maná. Então por isso que pegou o maná. Que isso? Que isso no hebraico é um maná, é má, é um maná. Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Sabe, igreja, olhando o texto aqui, eu fico imaginando a cena, né? Vai cair pão do céu. Aí os caras vão lá, ver sobre a relva, assim, sobre um monte de floco fino. Aí eles começam: o que é isso? O que é isso? É o maná, maná, maná. Eles falando hebraico, maná, maná, maná. Que é isso, maná? Sabe, igreja, o que talvez aos nossos olhos, ou aos olhos de outros, parece o que é isso? Sabe, tem dias que nós estamos vivendo situações tão terríveis, tribulações, situações que estão nos propondo um recomeço. Pensa na sua vida, que nós começamos a falar assim: que é isso, cara? Nós começamos a falar maná, maná, Deus, maná, Yeshua. Sabe que nós começamos a falar: que é isso, Deus? Que é isso? É o povo aqui.
Então, aos nossos olhos, talvez aos olhos de outras pessoas que estão ao seu redor, parece o que é isso? Para Deus é pão. Para Deus é pão, cara. Para Deus é um recomeço. Seu coração, você está falando assim, que isso? Sabe o que Deus está falando? É um recomeço. Eu estou tirando vocês da escravidão. Vocês vão passar esse período aqui. Vocês precisam compreender a minha glória. E você está assim, que isso? Porque seu olhar é focal. Seu olhar é aqui, é cronológico. Você está olhando aqui, ó. E o que é isso? E Deus lá de cima, cara, o que é isso? Não, isso aqui é pão. Eu sou além do tempo. Meu tempo é o Kairos. Eu estou em outra dimensão. O meu olhar é a lente, é o passado, presente e futuro. E você está assim, que isso? Que isso? E Deus propondo um recomeço na história da sua vida. Você assim, que isso? E Deus lá do céu, isso é pão, filho, mas você não está vendo ainda. Isso é pão. É pão, você sair do Egito, terra prometida, é pão. E você assim, que isso, Deus? Eu não aguento, eu não aguento. Que isso? Isso é pão. Isso é pão. Talvez a provisão de Deus que você está esperando é um dinheiro cair na conta. Talvez é você ganhar uma premiação e tal, para depois, não pastor, o dia que eu ganhar, eu vou começar a ofertar, a participar, o dia que eu tiver tempo, eu vou começar a servir na igreja, a vir aqui, a fazer alguma coisa para o reino. Não pastor, é assim, espera, você nunca vai fazer, porque você não está compreendendo o reino. Sabe, nós queremos que Deus seja provedor, nós queremos recomeçar, mas do nosso jeito e não do jeito de Deus. O povo lá no deserto reclamando, eu estou com fome e tal, é do meu jeito. É do seu jeito? Vem o que é isso para eles? Vai vir pão, vamos lá, eu quero pão. Sabe, não é assim no texto. Deus disse que iria chover pão, cara. Imagina a cabeça daqueles hebreus lá. Vai chover pão, Moisés, vai chover pão. Imagina, cada um saiu com a sua cesta assim, ficou embaixo, olhando a nuvem. Será que vai chover? Será que vai nascer uma árvore de pão? Eu vou esperar. Imagina um outro, eu quero um pão cevado. E você quer o quê? Eu quero um pão de leite. E você? Eu quero um pão sem glúten. Eu quero um pão sem glúten. Cada um com a sua cesta assim, ó. Cada um ao seu gosto. E o povo olhando, e o Deus, imagina Deus lá do céu. Manda um maná, manda o que é isso para eles? Manda o que é isso para eles? Vai raspar o chão. Vai lá. Vai recomeçar, filho. Vai recomeçar. É diante de condições o recomeço. Sabe qual que era a proposta lá do recomeço? Os caras tinham que acordar cedo, filhão. Isso está no verso 21 desse texto que nós estamos lendo. No verso 21, sabe o que eles tinham que fazer? O povo tinha que acordar cedo, sabe por quê? Porque o sol vinha. O sol lá, gente, às 7 da manhã é 40 graus, é deserto. Então eles tinham que acordar cedinhos para ir lá, cada um pegar a quantidade. A minha casa tem 3 medidas, 3 jarras de maná. De que é isso que eu preciso levar? Qual que é a condição? Deus dá recomeços em formas de condições. Qual que é a condição para aquele povo? Acorda cedo. Vocês vão ter que acordar cedo, ir lá no chão. 3 na sua casa? Raspa o chão aí. Raspa o chão, porque senão vai derreter tudo, você perdeu, você vai ficar sem comer, viu? Que isso? O maná. Pega o maná. Qual que era a condição? Vai para casa, pega o maná, o que é isso? Cada um vai fazer o que? Amassa esse maná, vai lá, joga um salzinho, tempera o maná, coloca um azeite, aí cada um faz o maná, aí você vai fazer a massa, e depois você vai fazer o pão. Deus dá recomeços em formas de condições. Sabe, Deus está falando assim, igreja, para nós. É recomeçar. Você quer recomeçar, mas continuando sendo o mesmo homem que você é hoje? De verdade? Sendo o mesmo cavalo? Pá! É assim que você quer recomeçar? A sua casa? A minha casa precisa recomeçar. E aí? Deus é o Deus do recomeço, é isso que eu creio. Mas são condições. São condições. Pastor, está difícil financeiramente, o que eu faço? Você quer ser o mesmo preguiçoso? Que não acorda, que não trabalha? Eu preciso recomeçar minha vida profissional. E aí? Para aquele povo lá, eles tinham que acordar cedo, rapar o chão, fazer a massa para fazer o pão. E para você? Pastor, eu quero que meus filhos sejam diferentes. E aí? Deus dá recomeço de histórias. E o que você tem feito?
Ele é o recomeço. Ele é o recomeço. Quando a gente volta para o texto de Gênesis, na história de Caim e Abel, é como se Deus estivesse falando, eu parafraseando, hoje, Caim, você não foi aceito. A resposta para você hoje é não. Mas eu vou te dar uma outra oportunidade, Caim. Eu estou te dando uma condição diante do recomeço, uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Vamos recomeçar, Caim? Eu quero ver como você vai reagir. Vamos recomeçar, Caim? E como Caim responde, igreja? Com ira, com revolta, transformou-se em um assassino. Captou o ponto que eu estou tratando com vocês? Deus chega diante de Caim: Caim, há um recomeço para você, há um recomeço. O que você quer fazer, Caim? A escolha dele foi revolta, inveja, e se tornou um assassino. Há um recomeço sendo proposto para nós. O que você quer? Quer recomeçar? Quer recomeçar? Quer recomeçar? Cabe a você. E aí eu venho para o terceiro ponto. E esse terceiro ponto faz uma reflexão comigo e com você. O terceiro ponto é o seguinte: não perca a oportunidade de recomeçar, irmãos. Não perca a oportunidade de recomeçar. A história de Caim que nós estamos lendo, ela é um contraste com a história de Pedro. Vem comigo no Evangelho de João, capítulo 21. João 21, lá no finalzinho do Evangelho de João. E olha que interessante que eu estou tratando com vocês. Não perca a oportunidade de recomeçar. E olha o contraste da vida de Caim com a vida de Pedro. João 21, verso 1 até o 7 diz assim. Vamos lá, vamos ler? Abra sua Bíblia aí. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Presta atenção agora na história que vai ser descrita. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Eu contei aqui na mão 7 camaradas que estavam aqui. Os outros, onde estavam os outros, né? Xiriguidum, sumiu, né? Um tinha se enforcado e os outros escacedeu-se. Verso 3: vou pescar. Presta atenção nisso, grifa aí. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Foi de encontro a Jesus. Foi de encontro a Jesus. Sabe, igreja, essa história de Pedro, dos discípulos que estavam ali, João aqui, essa história é o final do Evangelho de João. Sabe, Jesus tinha sido crucificado, morto, estava no sepulcro ali, e os discípulos não sabiam, estavam com medo, e eles estavam no mar pescando. E há um paralelo, irmãos, essa história que eu estou lendo, a história do chamado, há um paralelo ao chamado de Pedro que está em Lucas 5, escreve aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 5, eu vou ler depois, Lucas 5 do verso 1 ao 11, essa história que nós lemos de João aqui 21, é um paralelo à história de Lucas capítulo 5, a história de Lucas capítulo 5, sabe qual é? O chamado dos discípulos. Quando Jesus está iniciando seu ministério,
3 anos e meio atrás aqui, de João 21, chamando os seus primeiros discípulos, e ele de repente vê o barco de Pedro. Ele entra no barco, começa a pregar. Pedro está lá guardando as redes, triste, e Jesus fala: lança as redes. Ele lança a rede, e tamanha é a quantidade de peixes, gente. É um paralelo nessa história que eu estou falando de Lucas, que ele fala assim: eu os farei pescadores de homens. Pescadores de homens. Agora pasma, igreja, é o mesmo barco de Lucas 5 e João 21. Lucas 5, início ministerial de Jesus. João 21, final ministerial de Jesus. É o mesmo barco, é o mesmo mar, são as mesmas pessoas ali, discípulos, é a mesma decepção, é a mesma tristeza. Nós lemos ali em Lucas um homem triste, que é Pedro, e nós encontramos um homem triste em João 21, e é o mesmo recomeço sendo proposto, igreja. É o mesmo nome poderoso que surge para te tirar da podridão e da morte. O que lá atrás, no começo ministerial, ele falou: olha, venha que eu vou fazer você pescador de homem. Então ele fez uma nova história, foi um recomeço. Você era pescador, você estava ali vivendo, e ele falou: então vem, eu vou fazer você pescador de homem. Então você deixa aquela lá e começa a caminhar com ele, a viver com ele. De repente, 3 anos e meio depois, você se vê voltando para a mesma vida que você tinha antes. Mas pasmem, é o mesmo nome poderoso que está falando: olha, eu quero fazer um recomeço em você. Sabe o que Jesus quer tratar aqui conosco nessa noite? Sabe o que Ele está falando conosco, para a gente avançar aí para o final? É como se Jesus estivesse falando ao pé do nosso ouvido, sabe? Eu sei que um dia você foi extremamente usado. Lá atrás, quando eu te chamei, seja pescador de homem, talvez um dia você foi um pregador, talvez você um dia foi um cara apaixonado pelo reino, talvez algum dia, lá atrás, você foi batizado. Sabe, talvez um dia lá atrás você dialogava comigo, você passava tempo comigo. Lá atrás você foi um adorador. Eu sei disso da sua vida, e é Jesus falando ao seu coração, e você sabe disso. Mas hoje você está voltando para práticas antigas. Eu te tirei de uma vida e falei que você seria pescador de homem, e você está voltando para práticas antigas. Sabe por quê? Porque você se vê assim, já era, não tem jeito mais para a minha vida. Cadê Jesus? Não ouço falar, não sinto. Jesus sumiu, então eu não tenho solução. O que eu vou fazer? Eu vou voltar a ser um pescador. Eu vou voltar para o barco, eu vou jogar a varinha de novo, a rede. Eu vou viver a minha vida podre que eu era antes. Eu vou viver como eu era antes. E você tem voltado ao velho homem que você era. Ei, igreja, Jesus está restaurando, sabe, dando uma nova oportunidade, novamente, um novo recomeço. Essa é a mensagem das boas novas. Essa é a mensagem para as boas novas. A palavra para nós hoje é a mesma dita para Pedro naquela praia. É a mesma. João 21, verso 15. É a mesma dita. João 21, 15 diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Quando nós olhamos aqui essa palavra amor, nós não conseguimos mensurar. Porque eu falo amor, eu te amo. Eu falo para minha esposa: eu te amo. Meu filho, eu falo: eu amo vocês, igreja. Eu amo viajar. Nós não conseguimos mensurar português, isso quer dizer. Quando nós vamos para o grego e olhar aqui, Jesus está falando aqui, Simão,
Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Esse amor que Jesus está falando aqui, ó, você me ama agapau? A palavra grega que é ágape. Pedro, você me ama ágape? Sabe como Pedro responde, igreja? Sabe como Pedro responde? A gente tem que, só no original que a gente consegue ver isso. Pedro fala assim, ó, eu te amo filéu. Jesus, eu não te amo com esse amor aí que você está falando, eu te amo filéu, é um filéuzinho, é um amor aqui, é um filéu, é um amor de amigo. Aí Jesus vem, Pedro, você me amas, agapau, você me ama, de uma forma ágape. Aí Pedro, Senhor, eu te amo filéu, eu te amo filéu. Aí na terceira vez, sabe o que Jesus fala? Pedro, você me amas filéu? O amor aqui na terceira vez é o filéu. Aí Pedro se magoou, fala, porque Jesus falou daquele amor filéu. Sabe essa dinâmica toda da palavra, do estudo que a Bíblia fala para nós? É a mesma coisa Jesus falando para nós hoje. Filho, você me ama? E nós respondemos, Jesus, o Senhor sabe o meu coração. Você sabe que meu amor por você é um filéu, e um filéuzinho talvez. Eu estou colocando qualquer coisa na frente. É o meu time de futebol, é qualquer coisa, é qualquer coisa que está na frente do Senhor. É um filéuzinho assim. E o Senhor sabe o que Ele fala para nós ainda, diante de tudo isso? Cara, recomece então. Recomece. Você me ama, filho, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que mais me espanta nessa história? E a graça de Deus que explode na minha cabeça quando eu leio. Gente, eu escrevendo essa mensagem 2 horas de vir para o culto, eu refletindo de Senhor, como isso queima no meu coração. Porque Pedro é aquele que nega Jesus na quinta-feira, cara. É aquele que nega Jesus na quinta-feira, mas ele é consagrado a pastor no domingo. Vocês têm noção disso, da história do que Deus está falando? Ele é um cara que negou Jesus na quinta-feira, estava lá, eu não conheço esse não. Você parece um galileu. Não sou eu não. Lá em Lucas, quando ele fala pela terceira vez, a Bíblia diz, só em Lucas tem esse detalhe, diz que Jesus olhou profundamente nos olhos de Pedro, olhou profundamente nos olhos dele, e viu ele negando 3 vezes, porque ele tinha profetizado aquilo. Então na quinta-feira à noite, o cara está ali negando, eu não conheço. E no domingo ele está sendo consagrado pastor, pastorei minhas ovelhas, pastorei meus cordeirinhos. Você me ama? Então pastorei. Isso é recomeço. Sabe o que nós tratamos nessa noite, igreja? Que o recomeço independe do que você fez. Como você chegou aqui? Você quer recomeçar? Então depende dele. É o que ele fez na cruz do Calvário. Sabe, nós tratamos aqui escolha para quem você vai abrir a porta do seu recomeço. Existem 2 batidas aí em você, meu irmão. 2 batidas. Você quer abrir a porta do pecado, que ele está querendo dominar você, ou você quer abrir a porta de Apocalipse 3:10? Eis que estou à porta e bato. O que você escolhe? E nós tratamos nesse terceiro ponto não perca a oportunidade de recomeçar. Mais uma vez, o Senhor falou com a igreja: recomece, igreja. O Senhor falou com você: recomece. Recomece a sua vida, recomece o seu relacionamento com Deus, recomece o compromisso que você tem ministerial, recomece o seu amor pelo Jesus, recomece a sua vida na sua casa, marido, esposa, recomece a sua vida com filhos. Pastor, eu falei até hoje com meu filho: recomece, para de ficar olhando lá atrás, é o pepino. Cara, Deus está dando condições para recomeçar. Recomeçar, igreja. Recomeçar. Provérbios 28:13. Provérbios 28:13. É a última passagem bíblica, tá? Eu gostaria que você ficasse de pé. Provérbios 28:13 diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra
Contra o quê? Que tal então você confessar a Deus e abandonar? Sabe o que Deus está falando? Você vai encontrar misericórdia. Você vai encontrar misericórdia. Você vai encontrar misericórdia. Recomece, igreja. Recomece. Eu quero finalizar com uma história para vocês. Uma história. Essa história eu acho que eu já contei uma vez aqui na igreja, e eu queria que você ficasse atento ao que Deus vai falar com você através dessa história. Fique atento, tá? Diz que um jovem, na época do faroeste, ele cometeu um grave crime, um gravíssimo crime, e um crime que era punido com morte. E ele foi condenado à forca. Naquela época, condenado ia para a forca pública, e ele morria enforcado. Porém, ali a sociedade, vendo o que tinha acontecido, ficou com dó dele, pelo crime que ele cometeu, que ele não merecia ser punido com morte de forca, e começou a implorar ao governador que o perdoasse daquele crime. Perdoe ele, olha o que ele fez, não é tão punido de morte tão brutal, perdoe esse jovem. E a sociedade começou a clamar, e o governador falou: olha, eu vou perdoá-lo, mas antes eu quero conhecer esse rapaz, E o governador, disfarçado de pastor, pôs um terno, uma gravata, igual eu estava ontem. Vocês viram eu de terno e gravata? Igual eu estava ontem, de terno e gravata. Foi até a prisão com uma Bíblia embaixo do braço, e dentro da Bíblia, tinha a carta de perdão desse jovem que estava lá. A carta de perdão, a liberdade dele estava aqui dentro. Ele escondeu aqui, ele falou: ó, eu vou lá conhecer esse jovem, vamos ver como que ele é, e aqui dentro tem a carta de perdão que eu vou levar para ele. E chegando lá, o jovem não conhecia o governador, e começou a gritar: vai embora daqui, vai embora da prisão, vai embora, você não está vendo o jeito que eu estou? Eu não gosto de você, eu não gosto do Deus que você fala, eu não gosto de cristãos, eu não acredito em Jesus, vai embora. E começou a ficar extremamente raivoso, e pegar algumas coisas, e queria atacar, e agredir o governador. O governador falou: calma, meu jovem, eu tenho algo importante para você aqui. Mostrava, apontava: calma. E ele cada vez mais ficou mais nervoso, e quase avançando no governador. O governador foi retirado da cela pelos guardas, e o governador saiu rapidamente ali da cela. E quando o governador foi embora, o carcereiro disse ao preso: cara, o que você fez? Você é burro. O carcereiro falou para o preso: você é burro. Aquele homem que veio aqui, ele não era um pastor, ele era um governador disfarçado, e ele veio trazer a sua liberdade. E ele estava com uma carta de perdão, estava dentro daquele livro que ele trouxe, que era a Bíblia. Cara, o que você fez? E aquele jovem caiu de joelhos dentro da prisão, começou a chorar, e chorar, e chorar. E no dia do julgamento, toda a cidade reunida, no centro da cidade, a forca colocada, ele se sobe, corda colocada em seu pescoço, e no momento que ele ia ser enforcado, o pessoal ia chutar a caixa, e ele ia cair enforcado. Ele falou: pessoal da cidade, espere um pouco, escutem o que eu vou falar. E eu quero que você grave essa frase que ele falou. Grava essa frase. Ele disse o seguinte: o jovem: eu não vou morrer pelos crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Eu não vou morrer pelos crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Eu queria que você fechasse seus olhos. E você sabe o jeito que você chegou aqui. Você sabe os crimes que você cometeu. Você sabe os crimes que você está cometendo neste momento na sua vida. Você sabe disso. E o Espírito Santo tem tratado com você diariamente, meu irmão. Não é o que você faz,
não é o que você faz. Não se compra uma terra nos céus. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, não se compra. Não é sobre a sua beleza, você pode ser a pessoa mais bela dessa terra. Não é sobre a sua inteligência. Não é sobre os recursos que você tem. Não é sobre o seu sobrenome, igreja. Não é sobre o que você fez até hoje. É sobre uma pessoa fez na cruz do Calvário. É sobre um sangue vertido na cruz. E essa é a reflexão que tem que entrar no nosso coração. O que nos traz aqui nesta noite e faz você pensar, é uma noite de recomeço. Talvez você chegou aqui sujo pelo pecado. Sujo pelo pecado. Talvez você chegou aqui pensando em desistir de um monte de coisa, até da igreja. E você veio aqui nessa noite dando talvez a última chance para Deus, e o Senhor tratou na sua vida, e você sabe disso, você sabe disso. O Espírito Santo falou ao seu coração, meu irmão. A palavra nessa noite é: recomece. Não recuse o perdão que é derramado através da graça de Jesus. O Senhor tem falado com você: mude, acredite, tenha fé, você não está só. Essa situação que você acha que não vai dar certo, eu estou cuidando de cada detalhe, eu estou restaurando. Se comprometa, ame. Eis que estou à porta e bato. Porém a outra porta também está sendo tocada ali, e é a porta do pecado. A porta do pecado, e ela quer dominar a sua vida, meu irmão, e você sabe disso. Qual é a porta que você tem aberto? A proposta feita para Caim no início do mundo é a mesma proposta feita para nós hoje. Caim, se você não fizer o bem, não será aceito. Irmãos e irmãs que estão aqui na IBC, se você não fizer o bem, você não será aceito. É claro que sim. É claro que sim. Essa proposta foi feita e jogada para Caim, é feita para nós. Sabe qual foi a escolha de Caim, igreja? Ele virou as costas e se tornou um assassino. Qual é a sua escolha hoje? Você vai virar as costas para o Evangelho, para o recomeço e para a mão estendida de Jesus? E você vai voltar a ser um pecador? Você vai voltar a ser o boca sujo, o mentiroso, o traíra, o enganador? Você vai voltar a ser esse homem, essa mulher que você sabe que você é? Ou você escolhe o caminho dos céus? Pasmem, a proposta de Deus de mudança de vida, de recomeço é: eu coloco condições para você, e eu vou colocar uns maná na sua vida. Você não vai ficar meio sem saber o que é. Talvez você vai falar: que isso? Que isso? Que isso? E é a condição que Deus está colocando para você crescer, e o seu coração obstinado pelo pecado ser cremado, arrancado dentro de você, e um novo coração ser colocado. Isso é o Espírito Santo que faz. Isso é o Espírito Santo que faz. Sabe, coloque a mão no seu coração agora, e nós vamos louvar ao Senhor. E eu gostaria de fazer uma oração com você, uma oração especial. Se você sentiu nessa noite que é uma noite de recomeço na sua vida, e que você precisa dar mais um passo à frente, um passo de fé, um passo que depende de você, sabe? Se você deseja, eu queria que você pudesse vir à frente de uma forma simples, e nós como igreja fôssemos orar por você. É uma noite de recomeço, irmãos. É uma noite de recomeço. Enquanto a música vai ser tocada, eu queria que você refletisse, e que você viesse à frente com humildade, com simplicidade, mas com o desejo de recomeçar. Creia que a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Ele é fiel para terminar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fome de ti.
O Senhor falou com você nessa noite, você sabe disso.